Pessoal, aqui só pegar o resumo. O Santiago é engenheiro florestal formado pela Faculdade de Ciências Florestais, UNAM, na Argentina, mestre e doutor em engenharia florestal voltado para a conservação da natureza pela Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Fez pós-doutorado no Instituto de Biologia Subtropical de Porto Iguaçu, em CONICET, em UNAM, e os seus estudos estão relacionados à conservação de espécies de plantas raras e ameaçadas, avaliação do efeito da perda de cobertura natural e das mudanças climáticas em diferentes aspectos da diversidade em escalas macroecológicas, na detecção de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, em estudos dos aspectos teóricos e metodológicos acerca da modelagem e distribuição de espécies. Santiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado falar conosco hoje. Fique à vontade aí, não se prenda com o tempo e pode compartilhar sua apresentação. Seja bem-vindo. Ok. Bom dia a todos, muito obrigado. Fico muito emocionado de ter amigos tanto do Brasil, da Argentina e familiares de forma simultânea. Eu acho muito legal, a primeira vez que acontece isso, nos meus 30 e quase 6 anos. Então, vou compartilhar a tela aqui. Está conseguindo ver? Conseguimos sim, Santiago. Resposta? Sim, Estão Santiago. Vendo? Ah, tá bom. Isso, ótimo. Agora está em tela cheia, melhorou. Obrigado. Tudo certinho. Okay. Nada. Então, vou falar um pouco sobre um estudo que eu realizei ao longo do pós-doc, em parceria com outras pessoas, e basicamente é falar sobre oportunidades e ameaças da conservação da diversidade filogenética de palmeiras, assim, na região neotropical. Esse estudo foi feito em parceria com a Lívia Laureto, da Universidade Federal de Goiás, o Bruno Ribeiro, também da Universidade Federal de Goiás, e do Jan Christian Svenning, da Universidade de Aarhus, da Dinamarca. É um trabalho que foi aceito com revisão na Diversity and Distributions, e tomara que seja publicado esse ano ainda. Então, palmeiras é um grupo de plantas, uma família muito interessante, já que elas são espécies que tendem a ter sempre um fuste, e são monocotiledôneas. Assim, desculpa se dá uma confundida com o espanhol. Elas têm papéis muito interessantes no ecossistema, assim, já que só na região tropical se reportaram em torno de 790 espécies. Quando eu falo isso, desde o norte da região do México até metade do Chile e da Argentina. Elas têm diferentes formas, sim, elas podem ter formas arbóreas, como nesse caso aqui só um segundo. Dessa palmeira, que tem um fuste de 4, 5 metros, ou elas podem ser acaulescentes, elas podem ter um caule embaixo da terra, que são adaptações muito interessantes. Elas podem ter diferentes formas de folhas também, pode ser, inclusive, palmeiras apoiantes, sim, escandescentes. Elas têm papéis ecológicos fundamentais em ecossistemas, já que podem ter grande parte das abundâncias de comunidades vegetais pode ser estruturadas por palmeiras. Aí, por exemplo, temos esse caso de palmares, ou butiazais também, que tem os nomes, por exemplo, de alguns gêneros de espécies, algumas espécies do gênero butia no Rio Grande do Sul, onde realmente são savanas, onde o componente arbóreo, entre aspas, é estruturado basicamente por palmeiras. Elas fornecem pólen e fruto para diferentes organismos,
Elas apresentam uma diversidade de uso muito interessante também, uma das famílias de plantas de importância econômica global. Então, por exemplo, elas são usadas para fins medicinais, para fins alimentícios, para construções ornamentais também. Então, nesse caso, por exemplo, aqui temos um exemplo recente de uma amiga aqui de Porto Iguaçu que fez alfajores com Acrocomia culeata, com fruto, e também com a Euterpe edulis, que é o palmito jussara, do que vocês chamam aí no Brasil, que é um pudim também com fruto dessa espécie. Mas todas esses atributos tão bem que tem essa família se veem ameaçados por dois fatores básicos. Se uma que é um fator que afeta o nível global e qualquer tipo de organismo, que é a perda de cobertura natural ou alteração da cobertura natural. Então, sempre no espaço geográfico você tem uma disputa territorial entre conservar ou mudar isso para algum tipo de uso humano. Então, temos, por exemplo, áreas de mineração, áreas de plantios agrícolas, áreas de substituição ou alteração da cobertura natural para fins de diferentes usos. Né? Eu só quero mostrar aqui um mapa, por exemplo, de áreas alteradas ou antropizadas na região, basicamente da área de estudo dessa pesquisa aqui. Então, temos áreas grandemente ou intensamente alteradas, por exemplo, no Cerrado, sim, na Mata Atlântica, na região dos Pampas, as estepes aqui da Argentina, a região do Chaco, a floresta chiquitanas aqui na Bolívia, toda essa região aqui também da Colômbia e Venezuela, Cuba, por exemplo, que são ilhas que têm alta intensidade de alteração da cobertura natural. Então, em roxo aqui, quero mostrar, seriam áreas mais alteradas para uma célula de 10 por 10 quilômetros. Tá? E áreas mais azuis seriam áreas que são menos alteradas pelo homem. Junto com isso, também temos a mudança climática. Assim, a mudança climática, a Terra, desde os inícios, teve mudanças climáticas. Sim? Temos, por exemplo, os clássicos eventos de glaciação e interglaciação, assim, que teve recuo e avanço dos polos, do gelo dos polos. Mas, atualmente, ou nas últimas décadas, a Terra tem sofrido alterações no clima por efeito humano. Assim, isso é uma coisa que já se vem falando faz tempo e cada vez se reforça mais que as mudanças climáticas que a gente está sofrendo hoje são por causas antrópicas e não são meramente naturais. Essas alterações também levam a um nível, por exemplo, de espécies ou comunidades respondam a esse estímulo climático de diferentes formas. Então, temos desde uma mudança em que a espécie pode expandir a sua área de distribuição e a sua população, ou podemos ter um caso pior, que seria a extinção de uma espécie. A capacidade de dispersão e de segmento da espécie com a mudança climática e perda do uso do solo pode levar realmente ao detrimento populacional de uma espécie ao ponto de que ela se extinga. Então, essas mudanças, tanto climáticas como a mudança ou perda da cobertura natural, levam a riscos globais, sim, de perda de diversidade, alterações na funcionalidade de ecossistemas e, enfim, também o bem-estar humano em si mesmo. Então, uma das ferramentas básicas, ou talvez mais bem implementadas ou bem aceitas ao nível global são as áreas protegidas. Sim? Basicamente, são regiões, tanto terrestres como marinhas, onde se isola, de certa forma, os efeitos negativos antrópicos e se protege a cobertura a cobertura natural, ecossistemas, e as funcionalidades de uma região determinada. Então, esse, por exemplo, é a rede de unidades de conservação da região tropical. Atualmente, a nível global, se tem que as áreas terrestres se encontram protegidas a um nível de 15%, já as áreas marinhas têm uma proteção menor, em torno de 7%.
Atualmente, acordos internacionais estão falando que se teriam alvos de conservação de um 30% mais ou menos da cobertura tanto terrestre como marinhas. Porém, as áreas protegidas também têm alguns problemas. Sim? Muitas vezes elas não são selecionadas de formas muito criteriosas e já se provou diversos estudos que elas têm vieses. Sim? Elas estão enviesadas a diferentes componentes da paisagem. Por exemplo, é muito comum que áreas remotas dentro do país, lugares pouco habitados, sejam convertidos a unidades de conservação por uma questão de soberania, por exemplo, de manter uma soberania nesse território. É muito comum também que áreas de topografia muito íngreme sejam destinadas também para conservação, porque, sei lá, muitas pessoas não vão querer plantar nada, não, então a gente vai criar uma unidade de conservação nessa serrinha aqui, que seria esse gráfico terceiro. Então, vemos que a maioria das unidades de conservação estão visadas a terras mais íngremes, terras também produtivas, ou, inclusive, tem algum atrativo turístico, e por isso também se converte em certas regiões em unidades de conservação. Então, isso leva a que, muitas vezes, essas áreas não sejam, talvez, muito eficientes. Existem técnicas já com um arcabouço teórico e metodológico bem estabelecidos, que tendem a selecionar áreas prioritárias para a conservação. Sim, essas podem ter diferentes elementos, além da diversidade, como cobertura do solo, o custo da terra, inclusive também mudanças climáticas. No geral, na seleção de áreas protegidas, ou nessas práticas de seleção de áreas protegidas, muitas vezes se leva em consideração o componente da diversidade que se chama taxonômica, que basicamente seria, então, a diversidade de espécies. Porém, a diversidade tem outros componentes, ou outros eixos, outras dimensões, que também são importantes, como a diversidade funcional, sim, ou seja, qual a função que tem cada uma dessas espécies numa comunidade, numa região, ou também a diversidade filogenética, que é o intuito desse trabalho, que é uma medida baseada nas relações evolutivas entre as espécies. Sim? Então, esses três componentes, tanto a mudança climática, os viés na distribuição das áreas protegidas e as perdas da cobertura natural pode levar a que linhagens das palmeiras sejam pouco protegidas no presente e no futuro também. Então, como objetivo desse trabalho, teve o de responder três perguntas básicas. Ou seja, a primeira seria quanto da diversidade funcional está representada dentro da unidade de conservação, áreas protegidas, sim, e como essa poderia mudar em 2070 sobre diferentes cenários de mudança climática e de dispersão. A segunda pergunta foi qual será a eficiência das unidades de conservação para conservar a diversidade filogenética diante de mudanças climáticas e diferentes dispersões. E a terceira foi onde estão as áreas interessantes ou mais para expandir as unidades de conservação do presente para diferentes condições climáticas presentes e futuras. Então, na parte metodológica, eu vou ser bastante sucinto, de forma de não falar muito dessas questões técnicas, mas, enfim. Modelos de distribuição de espécie foi uma técnica que a gente usou para estimar o range de distribuição das palmeiras. Para isso, foram coletados dados biológicos, que seriam pontinhos de ocorrência, ou seja, pontos onde os botânicos e outros pesquisadores recolheram as coordenadas de latitude e longitude, por exemplo, de uma espécie determinada. A gente compilou e montou uma base de dados com diferentes fontes, como o BIEM, o GBIF, a Flora da Bolívia, entre outros. E conseguimos ter uma lista, depois de todo um processo de limpeza, bastante árduo,
bastante desgastante. Tivemos uma base de dados de 461 espécies com mais de 10 pontos de ocorrência, e foi o mínimo que a gente considerou para modelar. Depois, como são plantas, né, e a maioria, ou acho que todas elas, são terrestres, a gente usou variáveis climáticas do World Clean e variáveis edáficas do Soil Grid, com uma resolução de 10 km. Usamos diferentes técnicas de modelagem, algumas baseadas em aprendizado de máquina e outras em regressões, sim, o Random Forest, o Pop Machine, Gaussian Process, Maxent, GAN e GLM. Usamos partições geográficas para a validação desses modelos, de forma de ter maior independência entre os dados de treino e teste. E para aquelas espécies com menos de 90 pontos, a gente usou uma técnica que se chama ensamblagem de modelos pequenos, que basicamente são modelos bivariados. E no final a gente selecionou só aqueles modelos, ou aquelas espécies que tinham modelos bons, com bom desempenho de predição. De 461, só usamos 367 espécies para esse estudo. Como o pós-processamento desses modelos foi feito um ensemble, ou seja, para cada espécie foi selecionado o melhor algoritmo ou o conjunto dos melhores algoritmos, foi calculado um só modelo final, foi calculado um threshold, ou seja, um limiar de corte onde a qualidade ambiental acima de um determinado valor foi assumido como presença da espécie e embaixo desse valor como ausência. Os modelos, quando tem uma área grande como neotrópico, tendem a ter sobreprevisão. Então, se, por exemplo, tem uma espécie que é uma palmeira da região árida do México, é muito provável que nesses modelos de distribuição de espécie, quando você prediz no mapa, tenha áreas de alta liquidabilidade ou presença, entre aspas, na região, por exemplo, do Chaco. E, obviamente, a espécie não está lá. Então, a gente usou técnicas para restringir ou corrigir esses problemas de sobreprevisão desses modelos também. Quando você usa modelos de distribuição de espécies e projeta para grandes áreas, ou projeta para o futuro, ou passado, tem problemas de ter condições ambientais não análogas da área de ajuste. Isso é um problema também, porque você pode ter extrapolação do modelo. Você não sabe como o modelo pode se comportar a partir dos 25 graus ou dos 30 graus, que foi o limite máximo, por exemplo, de temperatura que você usou no momento de ajuste. Então, a gente corrigiu essas extrapolações por MOP, que é uma técnica específica para isso, e também calculamos a incerteza dos modelos com base aos modelinhos usados no ensemble. Para o futuro, a gente teve projeções para 2070, ou seja, a gente nós ajustamos os modelos no presente e projetamos para 2070 só dois cenários de mudança climática. Um otimista, que é o RCP 4,5, e um pessimista de 8,5. Cada um desses dois modelos climáticos ou predições climáticas futuras foram feitas com 5 modelos ao mesmo tempo. Então, vocês podem ver aqui que é tudo multiplicativo. São 461 espécies por 2 RCPs, por 5 UGCMs. Bom, é só para salientar que é muito modelo mesmo. Como tem projeções para o futuro, a gente também fez uma avaliação da extrapolação dos modelos e os cálculos de incerteza no futuro também. Agora, e esse é um comentário que vai para todas as pessoas que estão trabalhando com modelos, um dos pontos mais importantes a ser considerados quando você trabalha com modelo de distribuição é como você assume que a espécie se comportaria no futuro. Sim? E isso não é nada trivial, porque pode ter resultados muito discrepantes. Então, nesse estudo, a gente usou 2 cenários de dispersão bem amplos, ou bem discrepantes. Um cenário em qual a gente assume que a espécie não conseguiria se dispersar no futuro, ou seja, por exemplo, nesse grafiquinho aqui da direita, se o modelo do presente é o azul e o modelo do futuro é o laranja,
Então, só as áreas onde se sobrepõe seriam as áreas que se manteriam no futuro, que seriam as áreas em vermelho aqui. E depois assumimos um cenário de dispersão levada pelo homem, assim, em qual a gente assume que as espécies poderiam ser transportadas pelo homem até 50 km por década. Assim, um cenário bem mais otimista de dispersão. Para dentro de cada celulinha da região tropical, a gente calculou a diversidade filogenética. Assim. Essa foi feita com base a uma filogenia de palmeiras, publicada em 2016. Então, tem muitos índices de diversidade filogenética, a gente usou só uma, que foi a de Faith, que nada mais é que a soma do comprimento dos ramos que compõem das espécies que compõem uma determinada célula. Sim, então, um índice de diversidade filogenética que tem uma correlação muito alta com riqueza. O mapa de cobertura natural foi aquele mesmo que eu mostrei no início, sim. Ele é para o ano 2015, e a gente calculou a perda de cobertura natural dentro de cada célula de 10 quilômetros, baseado numa classificação do solo de 300 metros de resolução. Foi o melhor que eu consegui achar até agora para uma região tão grande como essa. Então, dentro de cada celulinha foi calculado quanto da proporção da cobertura natural foi perdida ou alterada por atividades antrópicas. Como rede de áreas protegidas, eu usei a base do Protected Areas. Depois de uma correção e limpeza bastante intensa, chegamos a ter em torno de 2.000 áreas protegidas para a região do estudo, assim, que abrangeram 26 países. A eficiência de unidades de conservação foi avaliada por modelos nulos, então, para cada um dos poligoninhos que compõem uma unidade de conservação, foi aleatorizada, mantendo a orientação e a forma e o tamanho, ao longo de um determinado país. Então, se tem uma unidade de conservação num pontinho na Venezuela, ele foi aleatorizado ao longo da Venezuela e foi em cada rodada foi feito o cálculo de diversidade filogenética, justamente para ver ou testar se essa unidade de conservação está contendo uma diversidade funcional maior que o acaso. Num processo de periciação espacial foi empregada uma metodologia desenvolvida pela Pollock com colaboradores em 2015. É uma técnica que eu tive muita curiosidade por muito tempo e graças a esse estudo eu aprendi a fazer. Então, basicamente, temos, nesse processo de seleção de áreas protegidas, a gente não usou só as espécies, sino também os ramos que compõem a filogenia das palmeiras monotrópicas. Isso foi realizado por meio da integração dos modelos que compõem, ou seja, o ramo ancestral foi, o range da distribuição do ancestral foi feito mediante a combinação das espécies descendentes. Para a seleção de áreas prioritárias, foram selecionados 3 alvos de expansão das unidades de conservação em 5%, 10% e 17%. Resultados, então. Vimos que a parte da região da bacia amazônica superior é um dos lugares com maior diversidade filogenética, a região da Mesoamérica e também essa região aqui está uma mapinha, desculpe. Então seriam essas as regiões com maior concentração de diversidade filogenética de palmeiras, tendo que as áreas mais laranjas são maior concentração de diversidade e as azuis com menos ou nada de diversidade. Nesses pontos, ou essas regiões pretas, são áreas ou células de 10 quilômetros que perderam mais de 50% da cobertura natural. Então, vocês podem ver o padrão que temos aqui.
E as áreas em verde são as unidades de conservação usadas para análise. Então, vemos que, por exemplo, tem realmente grandes áreas de concentração de diversidade filogenética por palmeiras, mas ao mesmo tempo pouco protegidas, que é mais ou menos o que mostra esse grafiquinho aqui do lado. Então, temos classes de diversidade filogenéticas de menor a maior diversidade filogenética, mas vemos que qualquer uma dessas classes não está representada dentro da unidade de conservação em mais de 50%. Agora, respeito à eficiência, assim, com base nos modelos mundos, o que a gente obteve? Bom, vemos aqui que, com base aos 2.000 e tantas unidades de conservação que a gente avaliou, vemos que quase a maioria não tem ou estão alocadas em lugares com baixa diversidade filogenética. Então, temos que quase que em torno de 25% das unidades de conservação são eficientes diante esse ou com base a esse teste que a gente fez. Tanto no presente quanto no futuro. Eu esperava realmente que no futuro tivesse a maiores capacidade de dispersão, maior proporção de unidades de conservação eficientes, mas não foi o caso. Esse weighted aqui seria a unidade de conservação mais ponderada pela área que tem. Sim, porque você pode ter 4 unidades de conservação pequenas ou 4 unidades de conservação muito grandes. Mas o padrão se mantém também. E esses seriam os locais em azul celeste, seriam as unidades de conservação que, para o modelo nulo, ele apontou como sendo eficientes. Lembrem-se que essa legislação foi feita dentro de cada unidade geopolítica, ou seja, dentro de cada país. Por isso tem padrões, por exemplo, essas manchas aqui na Bolívia, ou essas unidades de conservação aqui na Argentina. Agora, para os países que abrangiam áreas de estudo, qual foi a eficiência? Bom, vimos de novo que a maioria dos países não atende os 50% da unidade de conservação como eficientes para conservar a diversidade filogenética. E, uma vez ponderada, assim, pela área que ocupa cada uma das unidades de conservação, vemos que alguns países, sim, têm parte das áreas protegidas como sendo eficientes, como no caso de Cuba, a Nicarágua, o Panamá quase chega, as Bahamas também. Agora, no futuro, qual seria o comportamento? Bom, o comportamento não foi muito diferente, assim, a proporção de unidades de conservação eficientes mudaram muito pouco. Se espera que para condições climáticas futuras mais otimistas e talvez com maior capacidade de dispersão, as eficiências sejam maiores, sim, que isso se vê nesse gráfico aqui. Mas no geral, tanto em quantidade como em área, as unidades de conservação não conservaram mais que o acaso na maioria das vezes. Agora, quais são as perdas da diversidade filogenética dentro da rede de unidades de conservação do neotrópico? Então, vemos que a maioria das unidades de conservação tenderiam a perder no futuro diversidade filogenética sob condições de não dispersão. Então, se a gente assume que a espécie não consegue se dispersar no futuro, todas as unidades, ou mais dos 75% da unidade de conservação não chegariam teriam perdas de diversidade filogenética. Já com capacidade de dispersão maiores, 40 km por década, vemos que muitas unidades de conservação poderiam ter um ganho, inclusive, da diversidade filogenética no futuro. Aqui no mapa vemos, então, nesse painel aqui em cima, seria a capacidade de dispersão nula, ou seja, as espécies não conseguiriam se dispersar no futuro. E vemos em lugares azuis, lugares de perda de diversidade filogenética. Então, vemos que quase que para a maioria das células que compõem a rede de unidades de conservação teriam uma perda de diversidade filogenética que seria mais acentuada em mudanças climáticas mais fortes. Agora, se tivéssemos a oportunidade de levar as espécies com uma taxa de 50 km por década, desculpem, essas perdas seriam bem menores e poderíamos ter, inclusive, aumento de algumas células protegidas com
um aumento da diversidade filogenética no futuro. E agora, bom, no presente, onde seriam as áreas que deveriam ser expandidas as unidades de conservação no futuro? Aí temos esse grafiquinho aqui. Então, vemos que as áreas prioritárias no presente para expandir unidades de conservação, temos a região sul e centro-leste do Brasil, essa parte interessante aqui do Paraguai. Temos grandes áreas aqui na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, nem se falar aqui essa região do México, Belize. Então, temos basicamente todas essas regiões em laranja, seria as áreas, o top das células para ser conservadas em termos de diversidade filogenética. Esse grafiquinho aqui mostra em cada um dos ramos, como foi uma priorização que levou em conta os ramos da filogenia e não as espécies, vemos que a maioria tem um baixo grau, dos ramos da filogenia tem um baixo grau de proteção, que vão entre 40% a menos de 40% do range de um determinado ramo. Agora, se a gente expandisse um 5%, que seria esse target menor aqui, esse alvo de 5%, que seria um menorzinho, vemos que temos ganhos consideráveis de proteção nos ramos da filogenia. Então, passamos, por exemplo, de ter quase nenhum ramo protegido ao 100% até uns 9% dos ramos protegidos entre 90% e 100%, que seriam essas barrinhas aqui. Então, temos desse cenário, passamos a esse aqui. Se aumentamos 10%, o cenário melhora consideravelmente e nem se falar de 17%. Porém, os ganhos de proteção, que estão em cores de vermelho a azul celeste aqui azul na filogenia, vocês podem notar, talvez, que esses ganhos não são homogêneos. Sim? Mesmo com um alvo de conservação maior, temos ainda filogenias ou grupos ou ramos filogenéticos poucos protegidos. Então, como conclusões, tivemos esse trabalho, que a rede de áreas protegidas neotropicais é ineficiente para proteger a diversidade funcional de palmeiras, tanto no presente como no futuro, inclusive sob de cenários de dispersão mais otimistas e climáticos mais otimistas. Isso não quer dizer que as unidades de conservação são inúteis, para nada. Só salienta ou destaca que tem grandes áreas de diversidade filogenética alta que ainda não estão protegidas. Então, tem muitas oportunidades ainda para aumentar a proteção desse componente da diversidade de palmeiras. Componente, falo de diversidade filogenética. Para todos os cenários que a gente planteou, de dispersão quanto de mudança climática, vemos que dentro das unidades de conservação, ou áreas protegidas, tenderiam a ter perdas de diversidade filogenética, mas que com um aumento da capacidade de dispersão das espécies, levariam a que essas perdas se reduzam. Vimos que só com 5% de aumento da unidade de conservação, poderiam aumentar fortemente a conservação dos aspectos evolutivos dessa família. Bom, só isso que eu queria apresentar. Muito bem, Santiago. Parabéns. Uma das únicas coisas estranhas que a gente tem na apresentação por vídeo é que a gente não escuta salva de palmas, né? Mas eu te garanto que o pessoal está dando um feedback muito positivo. Foi bem legal a apresentação, a gente está tendo bastante interações aqui enquanto você estava falando, e eu acho que essa linha que vocês abordaram de funcionalidade, de filogenia dentro da conservação é algo que deve se expandir para muitos grupos, porque além de perder espécies, a gente está vendo várias perdas de linhagens filogenéticas inteiras devido a mudanças ambientais, né?
Uhum. Dentro dessa linha fica um lembrete complementar aí, para quem trabalha com invertebrados. Nós fizemos um artigo que é da dissertação do Rafael Bastos, que está aqui, e nele foram modelados grupos com mudanças latentes a impacto ambiental. E nesses grupos tinham conjuntos de espécies que respondiam positiva e negativamente ao impacto ambiental. E ao comparar esses grupos, identificamos que eles estavam bem enraizados dentro da filogenia. Portanto, existem, para odonatas, assim como para palmeiras, existem linhagens filogenéticas que provavelmente vão sofrer mais rápido os impactos das mudanças Uhum. ambientais, né? Isso parece que é algo que vai passar por diversos organismos. Existem linhagens que estão em maior risco. Santiago, a gente já tem algumas Sim. perguntas aqui no chat. Eu vou começar a fazer as perguntas do chat e aí, na medida que o pessoal quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone e a câmera também, ou escrever no chat. Então, Ok. a primeira pergunta veio do Erival, que é aqui da UFPA. Então, o Erival quer saber se a criação de áreas protegidas seriam mais eficientes se criadas em áreas consideradas hotspots de biodiversidade. O que você acha dessas classificações de hotspots e se elas podem ser usadas para conservação e para criação de unidades de conservação? Sim, eu acho que é um ponto relevante considerar hotspots, porque justamente são áreas que têm alta concentração de diversidade taxonômica, a gente sempre fala, né? Mas ao mesmo tempo grande perda de cobertura natural, grandes alterações. Então, para mim sim é válido usar hotspots como um critério de seleção de alocação de unidades de conservação, porque isso também seria falar outro ponto de eficiência que a gente não avaliou aqui é que realmente uma unidade de conservação tem um impacto mais interessante quando tem ou são criadas em regiões onde tem tendência de perda de cobertura natural. Então, diferente o efeito que tem uma unidade de conservação em um lugar onde tem uma alta taxa de desmatamento ou de perda de cobertura de florestas, por exemplo, aqui criar uma unidade de conservação isolada numa serrinha que ninguém vai mexer lá e não tem nenhuma ameaça, por exemplo, para a perda de cobertura natural. Isso só falando de atividades antrópicas mais patentes ou mais relacionadas com perda de cobertura natural. Eu não estou falando de mudanças climáticas, que aí sim pode ser um outro fator, ou seja, um fator diferente em termos de eficiência de unidades de conservação. Leandro está sem... Opa, desculpa, liguei aqui. Deixa eu só relembrar aqui de quem é. Aqui. A segunda pergunta é da Fernanda. A análise de eficiência das áreas protegidas foi feita com base em diversidade filogenética alfa, mas a priorização é baseada em complementariedade, que pode ser tipo uma diversidade beta. Por que não avaliar quais linhagens estão mais protegidas e quais são as linhagens lacuna? Essa pergunta veio no meio da palestra, mas Uhum. eu acho que se você puder falar das linhagens para a gente, ou ir da parte metodológica que ela pediu. Sim, vamos ver. A parte dos modelos nulos, sim, foi feito com a diversidade filogenética média das células que compunham uma unidade de conservação. Agora, o processo de priorização, como a Fernanda comentou, sim foi feito com ramos da filogenia. E realmente foi uma ideia bem legal, que a gente não discutiu no trabalho, porque esses são alguns dos resultados. Tem muito mais resultados que eu não mostrei. Mas seria realmente uma coisa bem interessante, já que a gente fala de filogenia, mostrar realmente qual foram as linhagens menos protegidas ou quais seriam as linhagens mais ameaçadas no futuro. Isso não foi feito no trabalho, mas seria viável de ser feito. Agora não, porque já está enviado, né? Mas obrigado, Fernanda, pela sugestão.
Então, alguém tem pergunta, pessoal, direto pelo chat? Alguém tem mais alguma? Tá, então eu vou aproveitar para falar aqui. Apareceu agora do Josinei. Qual modelo nulo você usou em PD e por que escolheu? Esse modelo nulo foi usado justamente porque tem alguns aspectos interessantes. Alguns modelos nulos em termos de eficiência ou capacidade de manter alguma coisa dentro de unidades de conservação foram feitas desgregando, por exemplo, as células que compõem a unidade de conservação. Então, aleatorizando tudo. Então, se você tem 10 celulinhas, você espalha aleatoriamente tudo isso. Isso não é legal e não é real. Então, os critérios que foram levados aqui foram feitos de uma maneira tal que sejam mais reais. Então, se a gente simulasse a alocação das unidades de conservação mantendo o tamanho, mantendo a forma, mantendo a orientação e mantendo, inclusive, a unidade geopolítica, porque é meio irreal você simular que uma unidade de conservação da Argentina vai ser alocada na Venezuela, por exemplo. Então, por isso também teve esse tipo de restrições para levar nessa simulação ou do modelo nulo componentes tanto geográficos sim, geográficos da unidade de conservação quanto geopolíticos. Não sei se respondi a pergunta. Acredito que sim. Se não respondeu, o Josinei pode nos procurar e a gente, se não for suficiente agora, a gente passa seu e-mail também e já vira um parceiro de trabalho. Eu tinha pulado, peço desculpas, a pergunta da Luciana Santos. Primeiro, ela te parabeniza pela apresentação e ela quer saber quais são os serviços ecossistêmicos que estão relacionados com a diversidade filogenética das palmeiras. Existe já essa relação direta ou é uma coisa mais geral? Não vi trabalhos que integrem, ou seja, não cheguei a ler trabalhos que integrem serviços ecossistêmicos com diversidade funcional de palmeiras. Eu te devo essa resposta. Eu até agora não li, não li sobre isso. Eu acho que de forma geral a gente tem essa demanda de avanço, né, Santiago, de conseguir chegar ao nível de quantificar o serviço ecossistêmico. É algo que todos nós sabemos que é extremamente importante, mas Sim. que eu acredito que em grande parte dos grupos a gente ainda está identificando os atributos mais interessantes, a gente ainda está conhecendo os padrões de diversidade, quais variáveis ambientais estão afetando esses padrões de diversidade e tentando prever um pouco como que essas mudanças climáticas podem afetar isso, né? A gente nem conhece direito e já tem que saber como que ela vai ser afetada no futuro. Mais